eu ver quem vai estar com a gente aqui. Já o povo tá chegando. Gente, irmão, sejam muito bem-vindos aqui, tá? Hoje vamos falar sobre muita coisa. Vai compartilhando essa live para o máximo de pessoas e vem com a gente aqui para cá, para essa live, beleza? Fala Ianca, fala Laís, Fernando Formigueri, tudo vai passar, música boa, meu amigo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito da hora, é o relacionamento com crescimento. Eu quero motivar você a convidar o máximo de pessoas para essa live, porque elas não podem deixar de perder esse conteúdo. A gente estava ontem falando de muito assunto da hora. A gente falou ontem sobre os 4 passos primordiais para começar uma coisa do zero ou recomeçar. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante. E já começamos a live de hoje tendo haters, né? A gente já comecei o dia de hoje tendo uma quantidade de gente aqui comentando nos meus vídeos, mandando aqueles comentários, aqueles directs afrontadores, né? E eu acho isso massa. Antigamente eu achava isso aí, sabe, muito complicado. Achava que realmente... Chama, Thiago! Eu achava que ter haters era sinônimo de que você realmente era alguém que não, sei lá, não era bom, que a galera... Mas eu percebi que a galera, elas criam perfis que não tem foto, que não tem nada, e ela vem lhe afrontar por stories, vem lhe afrontar nos canais, vem lhe afrontar nos comentários, e você percebe que esse tipo de pessoa eu chamo de pessoas covardes. Por quê? Porque ela não dá cara a tapa, ela consome meu conteúdo, provavelmente está aqui na live, deve consumir os podcasts, deve ser meu inscrito no canal do YouTube, mas tem o prazer de querer afrontar esse tipo de pessoa. Valeu, Bruto! Chama que chama. E aí eu tava conversando com os meninos hoje mais cedo, eu falei, cara, ó, já tô começando a ter haters aqui, a galera já mandando mensagem, já falando aqui essas coisas lá no grupo, nos comentários. E eles se acabaram de rir e falaram, cara, você precisa disso aí, a gente precisa disso aí. Nós precisamos de haters, porque haters é o tipo de pessoa que tá ali consumindo o seu produto para tentar achar um erro. E o hate é importante porque se ela acha um erro em você, com certeza você tá indo pro caminho certo, porque no fundo elas querem consertar esse erro em você. Então, antes de a gente entrar no assunto principal, é isso. Se você é meu hater e tá me assistindo, muito obrigado por estar aqui. Eu dependo muito de você para o meu crescimento, tá bom? Então, vai chamando a galera, vem com a gente que essa live aqui vai ser super imperdível. Essa semana a gente vai estar com a semana todos os dias aqui de live às 12 horas. E eu tenho certeza que a gente vai crescer muito em conjunto com as ideias que temos aqui. Hoje o assunto que eu quero falar é relacionamento com crescimento. É muito importante a gente se relacionar com crescimento. Tem uma frase de Walt Disney que não é necessariamente assim, mas eu vou parafraseá-la, que nada adianta eu ter todo o conhecimento se eu não aplicá-lo. Ou seja, não adianta eu ter várias faculdades, não adianta eu ter vários certificados, não adianta eu ter várias coisas se eu não consigo aplicá-lo e aplicá-lo bem. Ou seja, eu preciso de fato aplicar todo o meu conhecimento em algo. Não necessariamente aplicar todo o conhecimento, mas aplicar de fato aquilo que a gente tem de conhecimento no nosso dia a dia. Então, de nada vale a gente ter
dezenas e um montante de cursos online que estão sendo vendidos aí a rodo. Se eu não consigo aplicar, você está simplesmente colocando dinheiro no bolso de uma pessoa que vai utilizar muito bem essa grana, porque ela depende de você para ela ficar rica, ela depende de você para continuar ganhando mais grana ainda. Só tem um problema: você não está conseguindo aplicar aquilo que você comprou. Isso é muito perigoso, isso é muito difícil, isso é muito arriscado. Sim, sim, Tiagão, a live vai estar salva aqui, mas fica aqui com a gente, vai chamando mais gente, porque é super importante você entender isso. A gente tem visto que alguns setores estão entrando em decadência, em crise, e eu tenho percebido que o Brasil, principalmente, não sei se vai suportar mais um ano de pandemia. Eu acho que o que a galera tinha de guardado, de grana guardada para se sustentar durante o ano de 2020, que foi basicamente 8 meses de pandemia, 9 meses de pandemia, não vai conseguir se sustentar se tivermos mais um ano de pandemia como estava previsto. É de fato que ontem a gente sofreu um baque muito grande. Alguns ministros que nós tínhamos pediram demissão, alguns foram demitidos, outros pediram demissão. E eu quero dizer um pouco sobre isso, que estamos passando por um momento muito difícil governamental, mas que a gente precisa focar também muito no nosso trabalho e no nosso resultado. Mas isso não inibe da gente poder ler as informações, buscar as informações para a gente poder realmente ter base do que vai ser o nosso futuro. Eu não estou vindo falar de política, eu não estou vindo falar de apoio a presidente, ou futuros presidentes ou a candidatos. Eu estou falando que precisamos nos informar, ter a informação base diariamente para a gente poder ter pelo menos um reflexo do que vai ser o nosso futuro. E por isso que eu quero falar sobre o relacionamento com o crescimento. Se eu consigo imaginar o tanto que eu vou crescer, eu consigo me projetar para o crescimento. No meu ramo, que é o ramo da música, a gente costuma dizer, basicamente, que quando um artista estoura, vem os maiores problemas. Então tem um ditado que é conhecido por todos: grandes poderes, grandes responsabilidades. Se eu tenho essas grandes responsabilidades, eu também tenho grandes poderes. E é subsequente, isso vai puxando uma coisa para outra. Se eu tenho uma grande meta na minha vida, vem uma grande responsabilidade e uma grande abdicação. Se eu quero ser um médico, se eu quero ser um concursado da Polícia Federal, eu preciso abrir mão, talvez, de muito tempo de qualidade com os meus amigos ou com pessoas que participam diretamente dos meus momentos de lazer para eu poder ter resultados. Então, se eu quero ter um resultado, aparentemente, dentro de alguns momentos, eu preciso abrir mão dessas situações para eu focar. Então eu preciso me relacionar já com o meu resultado. Eu preciso me relacionar com a minha atividade para posteriormente eu me relacionar com o meu resultado. Se você não se relaciona com o seu resultado, você jamais vai ter um resultado duradouro. Pode ser em qualquer área da sua vida. Se você aplicar aquilo que você está construindo hoje, começar a visualizar o que você está construindo hoje, você vai viver amanhã. Isso é nítido. Para aqueles que acreditam na Bíblia, Salomão diz: assim como sua alma acredita, assim sucederá. Para psicologia, para muitos dessa galera para mim que estudo psicologia, existem alguns historiadores, existem alguns filósofos que acreditam que alma é pensamento. Então, se a minha alma, o meu pensamento, acredita que eu vou ser assim, eu vou ser assim. E a única pessoa que tem um potencial totalitário que pode me parar sou eu. O mais louco disso é que eu percebo que os nossos maiores inimigos durante o dia somos nós. A gente não consegue, de fato, abrir mão de coisas simples, coisas que estão nos paralisando para a gente conseguir o nosso resultado. Por isso que eu digo, relacionamento com crescimento é algo muito importante. Para aqueles que namoram, para aqueles que têm algum tipo de relacionamento, precisa cultivar a boa reciprocidade, precisa cultivar
sabe? Tudo que se tem. Se eu namoro com uma pessoa, eu preciso dedicar um tempo para ela, eu preciso demonstrar o meu apreço por aquela pessoa, eu preciso mostrar que eu estou interessado. E não é diferente com o nosso crescimento. A gente precisa mostrar que nós estamos interessados em crescer. Se nós não estivermos interessados em crescer, jamais, em hipótese nenhuma, iremos crescer. Então, não é necessariamente algo que é do dia para a noite. E a gente fala aqui, com quem caminha comigo, eu falo muito sobre energia. Então, se eu tenho o desejo daquilo ali, vai acontecer, vai gerar, vai rolar, porque eu quero muito aquilo. Eu só não posso passar por cima de pessoas ou de coisas para eu conquistar aquilo. Mas eu preciso me posicionar e decidir querer aquilo, porque vai rolar. Então, se eu me posicionar e se eu me relacionar com aquilo, vai acontecer. Por isso que eu falo sobre o relacionamento do crescimento. O relacionamento do crescimento, ele é mais ou menos me importar com o que vai acontecer. Se eu me importo com o que vai acontecer, eu consigo entender que algumas coisas eu preciso deixar de fazer, sabe? Eu preciso deixar necessariamente de ter que gastar meu tempo e minha energia com coisas que são totalmente supérfluas. Eu tenho falado essa semana toda, semana inteirinha, e a gente vai falar essa semana toda sobre negócios, sobre como crescer, sobre como ter um resultado, sobre como expandir, sobre como mudar a mentalidade para a gente abrir o negócio, né? Eu me lembro quando eu comecei a ter esse espírito empreendedor, eu na época, na virada de ano, eu tinha alguns tios que moravam na cidade de Aracaju, e eu passava as férias com eles. Eu ia passar as férias com ele no final de ano. E eu me lembro que na frente da escola, da orla de Aracaju, tinha alguns artesãos, né? E eles vendiam aquela corrente de couro com detalhezinho em âncora, que fez muito sucesso, pelo menos na minha época de guri na escola. E no ensino médio também, no ensino fundamental e médio, a galera viralizou com aquela cordinha de couro e a âncora, a lua, o sol, pô, ficou uma parada muito utilizada pelos jovens, pelos adolescentes. E eu me lembro que na época eu tava com R$20 no bolso, que provavelmente seria para tomar um sorvete, ou seria para tomar um açaí, ou para comer na orla naquele dia que meu pai tinha me dado. E eu peguei e eu lembro que os cordões eram R$3 ou R$5. Os mais caros eram R$5, tinha de 2, de 3, de 5. E eu me lembro que eu peguei aqueles R$20 e comprei pelo menos uns 5 cordões e guardei. Passaram-se dias, começou o ensino, eu comprei um para mim e comecei a apostar com o cordão. E comecei a utilizar aquilo na escola. E, velho, foi unânime. Os caras começaram a falar, velho, quanto é que você me cobra pra isso? Pô, que massa, onde é que você tem? Pererê, parará, pererê, parará, pererê. Falei, cara, ó, um cordão desse aqui, com esse couro, ele custa R$20. Aí o cara, pô, velho, R$20 não, R$20 não dá pra pagar R$20. Faz 15, faz 15, faz 15, faz 15, faz 15, faz 15, resultado, fazia 15. Ou seja, eu comprava por 3 e vendia por 15. Eu estava ganhando aí muito mais do que 100%. Estava ganhando quase 300% numa venda de um cordão. Que o custo-benefício era bom, o material era muito bom, mas não tinha aqui fácil para a galera comprar. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pedir para meu primo. Então eu comecei a vender cordão de couro com detalhes com detalhes de âncora, essas coisas na escola. E eu vendia por semana, de 5 a 10 cordões. Então 5 a 10 cordões por semana na escola, a R$15, eu tinha média de R$100, R$150 por semana. Eu tinha uma receita no ensino fundamental por mês de basicamente R$600 vendendo cordão que eu comprava, que eu não gastava R$50 comprando.
Ou seja, eu tinha uma receita de 550 a 500 reais. Mês 1 era 400, 450. Então, onde é que está a sacada do negócio? A sacada do negócio não é necessariamente o material, a qualidade, mas atender a necessidade de alguém que precisa daquilo, sabe? Outra coisa que é super importante, nós não podemos de forma nenhuma ser casa de ferreiro e espeto de pau. Vou até levantar para falar isso com vocês. Jamais podemos ser casa de ferreiro e espeto de pau. Se você vende uma coisa, você tem que utilizar essa coisa para você saber muito bem sobre cada detalhe de cada coisa. Eu me lembro quando eu vendi a moto na Motopel, eu fui vendedor de consórcio durante 1 ano. E eu tinha que saber cada função da moto para a concorrência, que na época era Yamaha, eu poder bater na concorrência. Porque a concorrência era mais barata e às vezes tinha mais opcionais que a minha. Mas a minha era a moto mais vendida do Brasil. Mas mesmo assim, o cliente, para ele fechar, eu tinha que convencê-lo a que ele está comprando a moto mais vendida do Brasil, custo-benefício, etc e tal. Mas às vezes o cliente realmente não queria isso, ele queria algo diferente, ele queria uma moto, ele queria talvez comprar a Yamaha, que era mais barata e atendia mais ele. E aí eu tinha que estudar peça por peça daquela moto, dizer qual eram as funções daquela marcha, quantos litros ela fazia, quantos quilômetros ela fazia com litro, e tentar ganhar, agregar valor àquele produto para ele comprar e falar, pô, não tá caro, é o valor justo. É aí que tá, se você trabalha com qualquer tipo de negócio, seja show, seja evento, seja cantor, seja venda de ovos de Páscoa, que eu tô falando dos ovos de Páscoa desde semana passada, da caneta, que tava aqui ontem da caneta, ou de qualquer outra coisa, a gente precisa agregar um valor e gerar uma necessidade para essa pessoa entender e não falar, pô, tá caro, sabe? Quando um cliente falar para você tá caro, ele já tá criando uma barreira gigantesca porque ele não quer comprar. Se ele falou que tá caro, ele já percebeu que não tá dentro da realidade dele e que ele pode fazer muitas outras coisas com aquele valor ao invés de pagar aquilo, porque ele já colocou aquilo ali, já taxou caro, está caro, não está dentro da minha realidade. Se eu pagar, eu paguei caro. Ou seja, eu estou abrindo mão de muita coisa que eu poderia utilizar com esse dinheiro porque está caro aqui. Só que nesse momento é o momento de você condicioná-lo a entender que não está caro. Está dentro da realidade dele, que ele sim pode pagar. Eu posso pagar sim por isso, porque você trabalhou muito tempo, você guardou muito dinheiro para isso, e você pode sim, porque você merece. Você não merece uma coisa de segunda linha, terceira linha, algo que vai quebrar. Você merece uma coisa que lhe dê custo-benefício, lhe dê conforto e, acima de tudo, lhe dê uma rentabilidade e uma perda muito menor de qualquer outra moto. E era assim que eu vendia a moto na Honda Motopel. Então, é isso que eu quero dizer para você. Isso faz parte um pouco da live de ontem, mas acaba entrando no nosso estilo de hoje. Relacionamento com crescimento. Se eu não conseguir entender as fases que eu estou vivendo, eu jamais vou aprender com o que eu estou vivendo, porque eu só estou focado lá no final das contas, e aí acaba que eu não vou aprender. Eu vou ser um profissional atrofiado, eu vou ser alguém atrofiado independente da área que você seguir, porque você não utilizou bem o processo da caminhada, ou seja, você não está se relacionando com o seu crescimento. Quando eu me relaciono com o meu crescimento, eu sei o quanto eu posso gastar agora e o quanto eu posso gastar amanhã. Eu sei o quanto eu posso tirar agora e o quanto eu posso tirar amanhã. Então faz parte de um processo construtivo. Se eu me relaciono com o meu crescimento, eu sei aonde eu vou chegar, sabe? Então, se você se relacionar com o seu crescimento, você vai ter resultados expressivos. Então, ontem eu falei diretamente sobre quem vende ovos de Páscoa, quem vende caneta. Você tem que gerar uma necessidade no cliente. Você tem que gerar algo para ele sair dessa inércia e falar, pô, eu realmente necessito disso aqui e eu quero comprar isso aqui, porque isso vai suprir a minha necessidade. Todo mundo tem uma necessidade. Hoje, a minha necessidade pessoal é ganhar muito mais dinheiro com o que eu faço. Porque eu não quero viver fazendo o mesmo, trabalhando mais para ganhar o mesmo. Eu quero trabalhar menos e ganhar muito mais. Isso faz parte de uma meta de vida de qualquer outra pessoa. Então hoje eu quero ter rendas passivas para gerarem ativos para mim.
Então, você pode fazer isso com o seu estilo de negócio, independente do que seja. Se você tiver uma mentalidade transformadora, você vai se relacionar com o seu crescimento. E você vai ter receitas passivas, negócios passivos que vão gerar receitas ativas para você. O passivo é aquilo que você trabalha uma vez e você, com receita ativa, é que você trabalha uma vez e ele continua gerando para você um FII mensal. E um desses estilos de receita passiva com negócio passivo, com receita ativa, é música. Por isso que eu trabalho com música. Uma música, ela é um produto que eu lancei agora, é uma receita passiva, eu não preciso lançar outra vez, ela vai me dar uma receita ativa. Ou seja, se você escutar uma música que eu lancei de algum artista aqui, eu ganho uma porcentagem que se chama royalties. Eu lancei isso uma vez, é uma receita, é um produto passivo que vai me gerar uma receita ativa. Ou seja, Brendo, me dê um exemplo hoje, além de música. Vou te dizer, canal no YouTube, TikTok é um produto passivo de receita ativa. Como funciona isso? Comece a postar. E breve, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Reels será o novo TikTok daqui a alguns dias. Se você não faz Reels, comece a fazer. Primeiro, ele vai engajar o seu perfil. Ponto 2, é um produto passivo que vai gerar uma receita ativa. Se você tem um negócio de carro, se você tem um negócio de blogueiro, se você tem um negócio de moda, se você tem um negócio de viagens, independente, se você é professor, se você é pedreiro, você gera um conteúdo passivo para você ter uma receita ativa. É como se o pedreiro construísse a casa dele uma vez e tivesse recebendo isso diversas vezes. No nosso linguajar hoje é o aluguel. O aluguel é um produto passivo de receita ativa. Eu tenho aquele produto lá que eu só comprei uma vez, mas ele está me dando receita todos os meses. Isso é um produto passivo de receita ativa. É isso que na verdade, é isso que um dos poucos investidores hoje querem. Então, por isso que o mercado imobiliário cresceu muito. As pessoas têm comprado casas e comprado ações no mercado imobiliário porque é um produto passivo de receita ativa. Beleza? Galera, eu quero deixar aqui aberto também para quem quiser fazer perguntas. Então, você pode abrir a área de perguntas aqui embaixo. Tem um questionáriozinho, você pode fazer suas perguntas e eu vou responder elas durante a live. Eu estou lendo um livro muito bacana, que é um dos CEOs do Reed Hastings. Ele foi CEO da Netflix e depois ele passou a ser o diretor de conteúdo do YouTube. Hoje o YouTube é o 6º maior pagador. Não é necessariamente pagador, mas hoje ele é o que gera a maior receita no mundo, digitalmente falando. Hoje eu consigo gerar receita passiva, receita ativa de um produto passivo através do YouTube. Então, hoje eu consigo entender que você pode ganhar dinheiro sem fazer muito para ganhar muito. Eu tava falando ontem aqui na live que hoje, se você conseguir entender e dedicar tempo, constância, foi no início da live eu também estava falando isso. Se formos constantes no nosso negócio, a gente vai conseguir ter êxito. Não adianta eu ter uma quantidade de cursos agressivas e absurdas se eu não aplico esse conhecimento. Ou seja, é melhor você aplicar o pouco que você tem do que você não aplicar o muito que você tem. É melhor você começar do zero. E tá aí uma das grandes coisas. Brendo, eu não faço porque eu não tenho um celular bom, eu não faço porque eu não tenho uma câmera boa, eu não gravo porque eu não tenho o feeling disso, né? Cara, não precisa. Você precisa se dedicar em gerar o conteúdo. Necessariamente, você pode fazer muita coisa sem nem botar a cara na rede. Aprendi isso, não aprendi sozinho, aprendi isso com o Ryan. Eu tava assistindo algumas aulas dele. Depois vocês seguem aí, Ryan. E é um cara que pra mim tem sido diferente aí no negócio. Ele fala bastante sobre... É um cara que você talvez
ou você odeia ou você ama porque ele fala mal de todo mundo, mas é uma jogada de marketing que ele faz para atrair a sua atenção. Ele é um personagem de fato, então ele fala de negro, ele fala de gordo, ele fala de muita coisa, sabe? Então, sendo que ele é negro e ele estava gordo. Mas ele tem um conteúdo muito bacana e eu acho que vale a pena você dar uma observada e procurar. Não adianta, de fato, não adianta eu investir em conteúdos como se tem investido. Eu conheço milhares de pessoas que estão comprando cursos do Pablo, que estão comprando cursos do Kaiser, comprando cursos do Érico Rocha, comprando cursos de milhares de pessoas que estão aí fazendo sucesso na internet. Se eu não consigo aplicar, prestem bastante atenção. A cada dia que passa, esses caras ganham muito mais dinheiro com você que compra e não consegue aplicar. Porque dentro de uma cadeia de 100 pessoas que compram um curso, apenas 12 pessoas, de 8 a 12 pessoas, aplicam de fato o passo a passo. Ou seja, de 1 milhão de pessoas, apenas 100 mil vão conseguir ganhar qualquer tipo de dinheiro na internet. E pasmem, apenas 2% consegue ter o resultado específico do curso. 2% das pessoas conseguem ter o resultado do curso. Ou seja, Breno, então eles vendem mentiras, eles vendem lorotas. Não, eles não vendem mentiras, vendem lorota. Eles vendem o método deles de como eles ganharam dinheiro. Mas não é o método deles que te fizeram ganhar dinheiro com eles que vai te fazer ganhar dinheiro. Você precisa aplicar aquilo que você tem de melhor, aquilo que você construiu, aquilo que você pode ter e aplicar no seu negócio. Ou seja, se eu trabalho diretamente com música. Eu tenho parceiros que trabalham com eventos, eu tenho parceiros que trabalham com o staff, eu tenho parceiros que trabalham com rede de ingressos, eu tenho parceiros que fazem muitas outras coisas e que estão sendo prejudicados por essa desassistida que o governo está nos dando. Nós não estamos sendo assistidos de modo nenhum, não está tendo nenhum acesso a essas pessoas, porque são trabalhadores informais, né? Mas geramos uma receita absurda por ano para o governo, movimentamos a economia, de fato. Mas onde é que eu quero chegar? Eu tenho parceiros, eu tenho amigos que foram meus alunos que passaram a faturar muito dinheiro nessa pandemia através de um computador como esse. Brendo, como eles faturaram dinheiro? O método que eu ensinei foi a aplicação deles no negócio deles foram totalmente diferentes. Eles adaptaram o conhecimento que eles tiveram e aplicaram no negócio deles. Essa é a grande sacada, gente. Não é necessariamente eu achar que eu tenho que seguir o passo a passo. O passo a passo serve como exemplo, mas você pode otimizar esse passo a passo. Ser otimizador nos dias de hoje transforma você em uma pessoa mais recíproca e rica, porque você está economizando dinheiro, você está economizando tempo e colocando dinheiro no bolso, ou colocando tempo no bolso. Tempo, de fato, dinheiro. Vamos ver quem está com a gente aí. Liberei aqui a caixinha de perguntas para quem quiser tirar suas dúvidas e perguntarem. A gente está falando hoje sobre o relacionamento com crescimento. É um assunto muito importante. Se você não se relacionar com o seu crescimento, você jamais vai crescer. Isso é muito louco. De fato, é como uma planta. Se eu rego a minha plantinha, ela cresce. Se eu adubo a minha plantinha, ela cresce. Se eu dou assistência à minha plantinha, ela cresce. Trate o seu crescimento como uma plantinha. Pegue... Cadê minha caneta que a gente estava vendendo ontem? Cara, está um caos, cheio de documentos, cheio de coisa. Cadê minha caneta? Tá aqui. Vamos lá. Não sei se dá pra ver aí, né? Plantinha precisa de água, precisa de sol, precisa de uma terra boa. E assim ela vai crescer para depois dar flores, para depois dar frutos. Porque o processo é simples e muita gente continua errando porque elas não têm paciência do processo. Se você não tiver paciência com o processo que você tem vivido, você jamais vai viver o crescimento maduro. Aprendam isso, por favor, e guardem isso. Se relacionar com o crescimento, galera, nada mais é do que você esperar o tempo
de cada função que foi aplicada no crescimento para crescer. Ou seja, artistas chegam aqui e falam, Brendo, eu quero bater 1 milhão, eu quero bater 100 mil, eu quero bater 200 mil, eu quero bater meio milhão, 10 milhões. E o cara tem 20 mil seguidores no Instagram, o cara tem 1.000 inscritos no YouTube, não utiliza TikTok, alimenta sua plataforma com banners, não conversa com o público, não sabe quem é o público dele. Eu falei, cara, vou ser muito sincero, para você conseguir esse resultado, você vai ter que pregar muita, mas muita grana, tá? Mas você pode ir por um caminho que é mais longo, mas o resultado será muito mais consistente. Abrindo qual? Eu falei, cara, você vai ter que alimentar. Gustavo Lima, ele foi referência nas lives, mas ele não começou do dia pra noite. Gustavo Lima não começou com 24 milhões de inscritos. Deixa eu ver quantos milhões de inscritos Gustavo Lima tem. Vamos lá, Gustavo Lima. Gustavinho, ele não começou do dia pra noite. 17 milhões de inscritos no canal do YouTube. Ele não começou do dia pra noite, ele começou com 1 inscrito, gente. Todo começo é igual para todo mundo. Agora, o método e a fórmula de crescimento é diferente para todos. Mas o início é igual para todo mundo. Mas o método e a fórmula de crescimento é diferente para todos. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter o seu método específico para você crescer. Como você quer crescer, da forma como você quer crescer, independente. Você tem que pegar o conhecimento que tem, se relacionar com ele e aplicar. Aplicando o seu conhecimento, você consegue crescer na área da sua vida. Eu estou citando esse exemplo aqui, porque é o exemplo do meu negócio. Eu cresço com isso, eu trabalho com isso. Então eu preciso aplicar o meu conhecimento nos artistas que trabalham comigo para eles crescerem e se tornarem futuramente, dentro de 2, 3 anos, um Gustavo Lima, tá? Então foi assim que a gente imprimiu em alguns artistas que talvez eu já venho falando aqui na minha rede social. Não falo bastante porque minha rede social acaba que tem um público gospel, evangélico, porque eu estava e sou ainda um cantor gospel. Mas às vezes a galera não gosta de se relacionar com o meu público, com o meu negócio, que é trabalhar com artistas independentes e seculares, tá? Às vezes não entendem e é demais. Mas entendam uma coisa e prestem atenção numa coisa. Você precisa aplicar o conhecimento que você tem para o seu crescimento. Isso faz parte do relacionamento com o crescimento, tá? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha aprendido. Eu sei que eu falei de muita coisa aqui, mas eu quero que você pegue e retenha o que é bom de tudo que foi dito aqui. E o que você não achou interessante, você pode excluir, pode tirar. Beleza? Você que está assistindo depois dessa live, comenta aqui o que você achou, tá? Vai lá no YouTube também, se inscreve no nosso canal, porque vai ser muito importante a gente falar disso aí, tá bom? Aquele cheiro, aquele abraço, e amanhã a gente se vê de novo aqui às 12 horas. Ou seja, não perca por nada. Tamo junto!